Voltamos falando da nova lei de improbidade administrativa. Agora a gente vai entender o que mudou. Essa semana veio à tona a questão das mudanças na lei de improbidade administrativa, isso por conta daquele caso envolvendo um médico lá no Rio de Janeiro que foi preso em flagrante depois de estuprar uma paciente. Com essa nova regra, nessa nova lei, não existe mais punição na esfera civil. Então, para os casos de assédio sexual e estupro, na verdade o cara é funcionário público, ele está lá trabalhando, ele vai responder pelo crime de assédio, mas na esfera civil, que seria uma demissão, um afastamento, não está previsto, né? Então impede, antes impedia a ocupação no cargo público e tudo mais, e agora mudou um pouquinho. Mas vamos entender isso em detalhes. Doutor Miguel Aranega, especialista em direito constitucional, está aqui para nos atender, para elucidar tudo isso, porque muita gente ficou estarrecida com essa situação. Bom dia, doutor Aranega. Bom dia a todos. Doutora Aranega, por qual motivo a lei deixou de abordar esses assuntos, né? E, por exemplo, um crime tão grave, todo mundo ficou assustado. Por que ele não vai parar de receber, por exemplo, o salário, que de repente vai ter que esperar aí julgar tudo para depois saber se ele vai ser afastado do cargo ou não, ou se vai julgar só estupro? Explica melhor para nós. Nós tivemos uma mudança agora da lei de improbidade administrativa, da improbidade administrativa, a lei 14.230 de 2021, ela focou essas alterações da legislação anterior justamente na exigência da intenção do agente público, no cometimento da ação na busca de um resultado ilícito. Gente, traduz isso para nós, doutor. Oi? Traduz isso para nós. Exatamente. Então, na verdade, é o seguinte, o que acontece? Essa alteração que foi feita na lei de improbidade administrativa é justamente quando ela necessita do dolo. O dolo é essa intenção que a pessoa tem de cometer o ilícito. E aí, quando nós estamos falando nessa alteração, ela deixou de lado os casos de imprudência, de imperícia, de negligência, e isso aborda justamente a questão da ação que o agente, no caso, esse servidor público, teve. Porque ele poderia estar agindo de forma imprudente, de forma com uma imperícia ou uma negligência, e nesse caso aí, a legislação nova não aborda mais. Há uma necessidade de comprovação de dolo, de intenção. Doutor, só para ficar mais claro, então primeiro precisa correr lá a ação criminal, provar que ele cometeu um estupro ou uma imperícia, uma negligência, como aquele outro médico que escondeu a paciente lá durante não sei quanto tempo lá dentro do hospital e tudo mais. Precisa correr a parte criminal para depois tentar tirar o cargo, por exemplo, suspender os vencimentos, exonerar e tudo isso? É que a lei de improbidade agora, caso ele seja absolvido na ação criminal, não se terá a ação de improbidade administrativa, que é a ação na esfera civil. Ou seja, primeiro prova que cometeu o crime e depois pode exonerar, pode mandar embora, enfim. Exatamente. Essas foram as mudanças que essa lei de improbidade administrativa trouxe. Então, se ele for absolvido na esfera criminal, então não vai haver a promoção da ação na esfera civil. E a legislação anterior, existia uma independência das esferas. Existia a esfera civil, a esfera criminal e a esfera administrativa. Ele poderia, muitas vezes, na legislação anterior, ser condenado na esfera civil e absolvido na criminal, e vice-versa, o que não ocorre com a legislação atual. Uhum. É interessante que, obviamente, que para nós leigos assim, a gente acha um absurdo, né? Que
que um médico, por exemplo, a gente pegou o caso do médico, mas podia ser outra questão qualquer envolvendo aí servidores, mas ele comete um crime e ele continua até recebendo o salário dele. Então, se isso demorar anos lá na esfera criminal, ele vai continuar com o cargo, ele vai continuar com o salário, não vai acontecer nada. A não ser que ele seja preso, né? Aí ele não vai estar lá dentro do hospital cometendo outros crimes, como aconteceu com esse. A gente entende que é uma proteção para o servidor, para ele não ser acusado injustamente, esperar uma condenação para depois uma exoneração, mas, por outro lado, deixa essas brechas abertas aí que, pelo menos moralmente, chocam as pessoas, né? Veja bem, nada vai impedir de se ter a atuação na esfera administrativa, para que ele seja punido administrativamente, inclusive com a perda do cargo, tá? Nós estamos falando aqui que ele não vai ser processado por improbidade administrativa no caso específico, né? Então, assim, improbidade administrativa, que é a esfera civil, ele não vai responder sobre isso. Agora, pelo menos, primeiramente, né? Agora, pelo que o senhor desculpa até interromper, só para a gente entender. Logicamente. Então, ele pode, então, ser afastado, não ficar nas funções, porque isso é uma questão administrativa, o que ele não pode é ser demitido, exonerado, ter o salário suspenso. Não, ele até pode ser demitido e ter o salário suspenso, isso daí, inclusive, na esfera administrativa. Então, isso ele pode responder, sim, na esfera administrativa. Ele vai ter um processo administrativo disciplinar que vai ser promovido contra ele, inclusive na busca, buscando a demissão dele como pena, né? Agora, por improbidade administrativa, na esfera civil, que se busca lá, no caso até mesmo a demissão, no caso ele ter ali outras situações que envolvem, por exemplo, ele deixar de votar, por exemplo, né? São penas específicas focadas na lei de improbidade administrativa. Então, assim, ele pode ser responsabilizado na esfera administrativa, tá? Normalmente, inclusive com a pena de demissão. Mas a ação de improbidade administrativa, ela vai ficar focada numa outra seara, que é a seara civil. Certo. E aí se aguarda o procedimento da criminal para verificar se a criminal, se ele for absolvido, a improbidade administrativa nem é proposta. Tá certo. Doutor Miguel, muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom dia, um bom fim de semana. Imagina, né? Eu que agradeço. Bom final de semana a todos, eu agradeço. Até mais. São 10h39.